Boa tarde, querido ouvinte. Espero que esteja bem. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast, onde trazemos conhecimentos gerais e técnicos sobre agronomia e agricultura. Hoje teremos um convidado especial aqui em nosso episódio. E antes de tudo, gostaria de pedir que, se você gostar do nosso conteúdo ou então tiver dicas para próximos episódios, deixe o seu feedback nos nossos comentários ou então no nosso perfil do Instagram, que ficaríamos muito felizes em ter a sua participação. Hoje iremos abordar um assunto muito importante aqui em nosso episódio e já adianto que vale a pena ficar até o final, pois traremos embasamentos científicos com relação ao nosso tema. Sem mais delongas, gostaria então de receber o nosso convidado especial, o produtor Giovanni Silvestrin, do município de Turvo, Paraná, produtor há mais de 30 anos, e hoje então vamos ter um bate-papo sobre sustentabilidade na agricultura. Então seja muito bem-vindo, Giovanni, sinta-se à vontade. Boa tarde, Giovana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Antes de qualquer coisa, também quero agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente distribuir e receber conhecimento, porque na agricultura tudo é uma troca. Você recebe e passa conhecimento. Certo. Giovanni, hoje então nós vamos fazer um breve bate-papo. Na verdade, eu farei algumas perguntas e você vai responder conforme aquilo que você entende sobre o assunto. Ok. O nosso tema de hoje então vai ser sustentabilidade na agricultura. Então, Giovanni, para darmos início à nossa conversa, primeiramente, o que você entende por sustentabilidade ambiental? Então, Giovana, como o próprio nome já diz, a sustentabilidade. Esse é um sistema que permite que a atividade agrícola se torne sustentável. E para que isso aconteça, no meu ver, precisa ter uma harmonia entre o emprego correto de defensivos, o uso racional de nutrientes, macronutrientes, uma harmonia entre reserva de solo, perfil de solo, técnicas de conservação de solo. Eu acho que, como um todo, isso é o que torna a sustentabilidade na agricultura. Além do que o agricultor citou, sustentabilidade se refere à adoção de práticas que visam conservar os recursos naturais, como água, solo, vegetação nativa, a fim de preservá-los para gerações futuras. Além do manejo sustentável desses recursos, há as boas práticas citadas pelo agricultor e as outras demais que iremos citar ao decorrer da entrevista. Quando se busca uma sustentabilidade, tem-se como princípio o equilíbrio entre o meio social, econômico e ambiental, levando a uma agricultura realmente eficiente. Considerando isso que você me respondeu, como você usa e conserva, né, esses recursos naturais? Qual a importância disso na sua propriedade hoje? Então, Giovana, primeiro de tudo, a nossa área ela é legalizada, o CAR, o GEL, assim, a gente respeita certinho a quantidade, a porcentagem de reserva legal, a gente cuida das nossas águas, das nossas nascentes, porque esses recursos é a nossa matéria-prima para que tudo se torne sustentável. Preservar os recursos na propriedade garante que hajam áreas produtivas por mais tempo, boas produtividades das culturas, maior biodiversidade e regulação do clima local. Além disso, garante uma melhor qualidade de vida para os que residem na propriedade e dependem desses recursos. Ou seja, quando o agricultor está legalizado, ele cumpre seu papel social e ambiental, além de ter o maior retorno financeiro. E qual o impacto, né, você acha que o uso correto ou errado dos recursos naturais ele vai causar na sua produção, na sua lavoura? O uso correto de todas essas práticas é o que faz o impacto direto na tua produção e no sucesso do teu negócio, porque a agricultura é um negócio. Então, assim, o uso correto de todas essas práticas é o que o nome já diz, é o que vai tornar a atividade sustentável. E, ao mesmo tempo, o uso indevido de algumas dessas práticas vai ser uma lacuna, que vai ficar um vazio ali em algum desses pontos que um liga ao outro. E pode ser que isso venha a trazer prejuízos futuros. A forma como utilizamos os recursos naturais
pode nos trazer benefícios ou malefícios. Alguns benefícios já foram citados pelo agricultor, mas podemos citar também alguns malefícios do uso inadequado desses recursos, como a degradação do solo, a contaminação de fontes de água, inclusive do lençol freático, a perda de vegetação nativa, o que afeta diretamente a biodiversidade local, e vários outros impactos indiretos que prejudicam a qualidade de vida do produtor e da sua família. Giovanni, anteriormente, né, você citou ali que vocês fazem o uso correto da água na propriedade, né? Você poderia falar um pouco pra gente de onde vem a água que vocês utilizam, se é a mesma fonte para consumo e para as aplicações, né? Como que funciona essa utilização da água na propriedade? Não são fontes distintas. A nossa propriedade é uma propriedade bem rica em água. E uma das primeiras coisas assim que eu aprendi com o meu pai, lá atrás, no início, essa preocupação e o cuidado com a água. Tanto é que nós fomos um dos pioneiros na região a colocar uma caixa d'água para poder abastecer o pulverizador. Nós fomos um dos primeiros a abandonar o abastecedor que utilizava, que poderia contaminar as águas, e a gente abastece com caixa d'água há mais de 25 anos já. A divisão das fontes de água realizada pelo agricultor está correta. A água utilizada para consumo pessoal e aplicações agroquímicos não deve vir da mesma fonte ou precisam ter um reservatório específico para isso, pois há risco de contaminações. É importante que, em caso de não haver um reservatório, o responsável pela aplicação, no momento do reabastecimento do tanque, utilize uma bomba autoaspirante que impeça que o resquício do produto do tanque entre em contato com a água limpa, evitando também que haja mistura indesejada de princípios ativos entre as reabastecidas. Então, partindo, né, desse pensamento que vocês sempre tentam realizar o uso correto dos recursos naturais, né, na propriedade, com relação ao descarte de embalagens, né, como que ele é realizado? Quais os impactos você acha que o descarte errado ele pode gerar para o meio ambiente em geral, não só para a propriedade de vocês? Então, sobre o descarte das embalagens, a gente segue todas as normas e técnicas que já foram nos passados há muito tempo, né, quanto ao descarte correto de embalagens. A gente faz a tríplice lavagem, a gente inutiliza as embalagens, a gente faz o armazenamento correto, depois faz a entrega no ponto de coleta definido pela DAPAR. Então, assim, isso é uma questão de consciência. A gente tem que ter a consciência que o nosso ambiente de trabalho tem que estar limpo. Sim, isso é muito importante, né, que os produtores hoje tenham essa consciência. Embalagens de agroquímicos devem ser devolvidas no local de revenda ou através desse estabelecimento, em um prazo de até 1 ano da data de compra. Antes de entregar, deve ser realizada a lavagem, seguindo a ideia da NBR 3.968, sobre tríplice lavagem, onde as embalagens devem ser lavadas e o resquício pode ser aplicado com a calda. Após serem limpas, as embalagens devem ser mantidas temporariamente em uma embalagem maior até a entrega no recebedor, o qual deve entregar um recibo de recolhimento das embalagens, para comprovar que o agricultor está de acordo com a lei. Agora, com relação à conservação do solo, que podemos considerar, né, eu acho, não sei se você concorda comigo, mas o recurso natural principal, né, para o meio ambiente, para a produção agrícola, né? A galinha dos ovos de ouro, né? A menina dos olhos da propriedade é o solo, né? Então, práticas de conservação de solo são mais do que interessantes, elas são necessárias. Você fazer o uso correto de cobertura de solo no pousio, ou você plantar um trigo, ou fazer um mix de cobertura, ter umas caixas de retenção, tudo evitando que não cause a erosão, porque é o que destrói o solo. Então, um solo descompactado, eu acho que são várias as técnicas que uma vai agregando a outra para que a gente possa manter o nosso solo bem conservado, porque a nossa região é uma região que não tem uma topografia tão privilegiada. Então, com o excesso de chuvas, é muito mais fácil de que haja deslizamentos, erosões. Então, eu acho que a prática adequada da conservação de solo é primordial. Então, a conservação dos solos, ela está ligada a propriedades físico-químicas e biológicas desse solo.
porque solos erodidos eles vão perder estrutura, nutrientes e empobrecerem sua biota, afetando inevitavelmente a produção e mecanização do solo. Por isso é muito importante realizar essa conservação, já que é um dos recursos ambientais, que pode ser influenciado pelo nosso manejo, seja ele bom ou ruim. Então, partindo desse pressuposto, eu suponho que você se considera um produtor conservacionista. E quais, então, as práticas que você realiza na sua propriedade que você acredita que são benéficas ao solo? Então, assim, a área onde a gente faz trigo, ela já está por si só com o terreno protegido, porque você está cultivando, né, o ano todo. A área em pousio, uma parte a gente trabalha com aveia no pasto rotacionado, com o gado no inverno, e a outra parte a gente faz um mix de cobertura para que possa essa terra não ficar parada, ociosa, e esse mix faz a reciclagem dos nutrientes e a cobertura do solo. As práticas conservacionistas vão incluir práticas mecânicas, vegetativas e edáficas de conservação do solo. As mecânicas são práticas como terraceamento, curva de nível, microbacias e outras possíveis de construção. As vegetativas são cordão de vegetação, plantas de cobertura, adubo verde e outras relacionadas à utilização de plantas para a conservação desse solo. Por sua vez, as edáficas são relacionadas ao solo diretamente, como rotação de cultura, calagem e adubação. Todas as práticas em conjunto formam o que a gente chama de sistema conservacionista. Foi citado pelo produtor que ele utiliza adubação verde e plantas de cobertura, isso já é algo muito positivo, pois o solo em pousio ele vai ser muito mais suscetível à erosão devido ao impacto da gota, que acaba sendo maior em um solo onde não há cobertura vegetal. Então, a adoção das plantas de cobertura já é algo muito positivo com relação à proteção contra a erosão do solo. Ainda relacionado, então, com essa conservação do solo, quais as práticas você adota para repor a matéria orgânica perdida no solo? E você acha que é um método suficiente para manter os níveis adequados de matéria orgânica? Como eu te falei, uma das coisas que a gente tem que se preocupar é em sempre manter o solo ocupado e coberto. Ou seja, com soja, milho, ou aveia, ou um mix de cobertura, ou um trigo, ela tem que passar o maior tempo possível coberta. Isso é uma das coisas que mais ajuda. Outra coisa, que já vai para a parte mais física, que seria manter o solo descompactado. Isso, além de ajudar muito na conservação, é um ponto que pode responder por até 30% da produção. Um solo compactado, a planta ela encontra muita dificuldade para enraizar e buscar água. Para manter os níveis de matéria orgânica do solo adequados, algumas práticas vão ser muito importantes. Algumas delas são a rotação de culturas entre gramíneas e leguminosas, a adubação orgânica e a adubação verde, que o produtor disse que já realiza nessa área dele. Então, o objetivo é deixar o máximo de palhada possível para que ela vá se decompondo e vá contribuindo para a matéria orgânica do solo, que vai melhorar a estrutura dele, melhorar os agregados e a retenção de nutrientes, bem como o aporte de nutrientes também. Giovanni, outro ponto que você comentou conosco lá no início foi com relação à preservação das florestas, da reserva legal, estabelecida por lei. Como você trata essa área na sua propriedade? Você acha que ela é um desperdício, um investimento? Você acha que ela é importante? E como que você protege essa área da deriva de produtos? Então, ela não deveria nem ser por lei, né? Ela deveria ser por consciência, porque a gente sabe da importância de todo um ecossistema e tudo que tiver em desequilíbrio não vai estar bom. Então a gente precisa também das matas, a gente precisa dos banhados, todas essas áreas, todos esses tipos de solo, eles são importantes para o ecossistema, para que a coisa esteja em equilíbrio. Então, sim, a gente faz a preservação, essas áreas são cercadas, é mantido, e é óbvio que isso não é algo desperdício, é encarado como um desperdício. Ela chega a ser um investimento, porque
mesmo em tempos de muito estresse hídrico, que já aconteceu, a gente praticamente não sofreu com água para os animais, água para casa, assim, eu acho que tudo isso está dentro desse cuidado com o solo como um todo. A área destinada à reserva legal deve ser correspondente a 20% da área total do proprietário, segundo a Lei 12.651 do ano de 2012. Nessa área, a vegetação deve ser nativa e correspondente ao bioma onde o terreno está inserido. No caso do produtor comprovar que suas áreas são totalmente cultiváveis, ele pode recorrer à porcentagem, desde que ele alugue uma área com o mesmo tipo de bioma para completar os 20%. Essa área ela é importante para a propriedade e para o bioma local, pois conserva espécies vegetais e animais, além de fontes de água e demais recursos no local. Giovanni, já partindo então para o fim da nossa conversa, como nós sabemos, né, tanto como profissionais do campo, na zona rural não há tratamento de esgoto, pelo menos na maioria, né, do Brasil, né, das nossas regiões. Então, como que vocês têm manejado os dejetos na propriedade em geral? Tanto dejetos humanos, animais, outros dejetos líquidos, né? Para onde que eles vão? E qual o impacto, né, disso na propriedade e no meio ambiente? Então, no campo ainda existe esse gargalo que é o tratamento de esgoto, o saneamento. Não tem como levar uma rede até lá para que faça isso. Não existem técnicas ainda que chegaram até nós, ao nosso alcance, para que faça o tratamento adequado, o descarte adequado desse material, como é feito na cidade com a rede de esgoto, com a rede de saneamento. Mas a gente toma o devido cuidado de fazer uma fossa num local longe das águas, não é tão profunda e não fica nada exposto também, né? Então, assim, daquilo que se tem e que se pode fazer e que está ao nosso alcance, eu acho que é o que a gente está fazendo. E quanto aos animais, não tem o que se fazer, porque é a campo, né? A gente não trabalha com animais confinados. Então é a campo e daí aí é a natureza que se encarrega, né? O manejo de dejetos humanos gerados na propriedade, ele é importante porque eles podem chegar a nascentes e efluentes de rios, causando contaminações de fontes hídricas, o que acaba atingindo os próprios moradores e também contaminar o lençol freático. Além dos humanos, os dejetos animais, como esterco bovino e suíno, também podem causar esses danos, causando também eutrofização da água, de forma que todos eles devem ser manejados de alguma maneira. Realmente é uma realidade do campo que esse saneamento básico não seja algo tão difundido, mas já existem técnicas, e uma delas é a utilização da fossa séptica biodigestora, que passa por vários processos de tratamento simples, mas que reduz drasticamente os efeitos nas fontes de água. Já os dejetos animais, eles podem passar pelo chamado biodigestor, gerando biofertilizantes e biogás, reduzindo o custo da propriedade e melhorando as condições ambientais e a fertilidade do solo. Bom, Giovanni, acho que deu para a gente ter uma conversa bem produtiva, né, com relação ao uso correto e consciente dos recursos naturais. Agradecemos imensamente, né, a sua presença, a sua disponibilidade e espero que essa nossa conversa, né, o assunto desse episódio possa incentivar demais produtores, outros profissionais da área a abrirem o seu olhar, se conscientizarem, né, de fazer o uso correto e consciente dos recursos, porque nós dependemos da natureza, né? Então, eu acho que esse assunto abordado foi de extrema importância. Eu espero que você tenha gostado e que possa retornar mais vezes aqui no nosso podcast. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui. Sempre quando a gente fala, a gente aprende também. Então, essa troca de conhecimento, ela é mais do que necessária para que a gente do campo esteja sempre antenado com algo que possa vir a melhorar naquilo que a gente já faz. A consciência ambiental, ela deveria de fazer parte do nosso dia a dia, porque a nossa empresa, que é a agricultura, ela é 100% na natureza. Nós dependemos do solo, nós plantamos algo
que é um ser vivo e que dependemos da água, do sol, da chuva. Então, nós precisamos ter uma consciência muito grande quanto a isso. Eu espero que, se alguém tenha alguma dificuldade em adotar algumas técnicas conservacionistas, eu espero que esse podcast, essa entrevista, possa ter ajudado a esclarecer alguma coisa. E eu que fico agradecido de poder participar. Espero que outras vezes a gente possa estar conversando mais sobre esse assunto que é tão importante e tão interessante para nós do campo. Isso mesmo. E caso alguém, né, tenha ficado com alguma dúvida ou queira esclarecer alguma técnica, né, tanto nós do podcast quanto o Giovanni estamos à disposição. Vou deixar o contato dele aqui na descrição do nosso episódio. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ouvir, por estar aqui conosco e até o próximo episódio.